Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula de hoje. Meditando em cima do conteúdo dessa aula de hoje, lembrei muito da primeira vez que eu montei um cubo mágico. A aula de hoje vai falar sobre superar o tempo. E aí, quando eu estava aprendendo a montar o cubo mágico pela primeira vez, como era algo que eu queria muito aprender, tinha muita vontade, e aí um grande amigo começou a me ensinar, me deu um passo a passo de como que aquilo era feito, como que aquela atividade era executada. Eu passei horas dedicado àquilo, nas horas livres, finais de semana, até conseguir aprender aquela sequência de 7 passos que me permitia montar o cubo. E nesses momentos em que a gente está fazendo qualquer coisa, você está se dedicando a qualquer atividade em que você está muito empolgado, que você gosta muito, você não vê a hora passar, você não vê o tempo acontecer. E o livro fala um pouco dessas questões, da gente ter o hábito de ser a gente mesmo, e uma das questões que ele traz é como que a gente supera o tempo, que vai ser essa aula de hoje. Atualmente a gente fala muito em estado de fluxo, que é esse estado onde você está, que as horas passam, você não vê, você está fazendo algo que para você é tão interessante, você está gostando tanto daquilo que você não vê o tempo passar, você não vê as pessoas ao seu redor, você não vê o cenário ao seu redor, você não vê nada, você está completamente conectado com aquela atividade. E me chamou a atenção essa aula porque me lembrou desse dia. Às vezes a gente tem dificuldade, eu tentei buscar na memória, será que eu já entrei, né, nesse ponto de não estar vendo mais o tempo passar, de não estar vendo as coisas acontecerem. E aí lembrei desse momento, da empolgação que eu estava quando comecei a aprender a montar o cubo mágico, e realmente eu não via as horas passar, não via o final de semana passar. Queria dedicar muito tempo àquela atividade. E é isso que eu vou trazer na aula de hoje. Como vocês já sabem, eu estou lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Cara, livro super interessante. Estou amando essa leitura. A tela aqui para a gente começar essa aula. O livro é O Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O autor é o Joe Dispenza. É o meu segundo livro em 2025. Já li o Empreenda Agora. Tem a aula do Empreenda Agora. Vou colocar aí na descrição para você ver se tiver interesse. Na introdução, uma das coisas que me chamou a atenção, que já me remetia muito a essa questão desse hábito de ser você mesmo, o quanto a gente faz sempre as mesmas coisas, sempre na mesma intensidade, sempre na mesma rotina, quanto isso é repetitivo, vamos dizer assim. Tanto que quebrar esse hábito é importante. A parte 1 do livro fala da a ciência de você, então já tem aula, tá? Todas essas aulas eu vou colocar aí na descrição. O Você Quântico, cara, Você Quântico é você imaginar cenários possíveis. É um livro para poder abrir sua cabeça, te fazer pensar em possibilidades. Você precisa se permitir ser imaginativo para entender os conceitos que o livro está trazendo. Faz, para mim, muito sentido. Você Quântico é você imaginar aí, se você quiser assistir a aula completa, eu te recomendo, porque é onde eu trouxe essa possibilidade de uma forma mais material, os vários cenários possíveis de você estar vivendo. E, obviamente, para quando você está nesse estado de fluxo, eu falei do ambiente, mas você sai fora do seu corpo, você sai fora do seu tempo, que é essa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco de superar o tempo, beleza? Essa é a parte 1 do livro. Depois nós vamos fazer a aula de todas as partes. Um livro super interessante, super válido a leitura, super recomendo. Um dos pontos que está me chamando muita atenção nesse livro é o conceito que, e aí ele explica com muita maestria o porquê, e as próximas aulas vão falar muito disso, te recomendo acompanhar aí. Por falar nisso, você não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar o meu trabalho. Pensamento gera memória e memória gera emoção. Ele traz alguns exemplos que virou uma chave na minha cabeça, mostra que o conceito realmente faz sentido, o quanto a gente pode viajar no tempo e espaço, e aí com esses exemplos práticos que te mostram essa possibilidade, você começa a entender conceitos
não do livro, mas da sua vida. Você começa a entender o quanto é fácil a sua mente te sabotar, você começa a entender comportamentos. Então ele traz o exemplo de eventos traumáticos. Quando você perde uma pessoa, quando você perde um pet, por exemplo, um animal querido, eventos traumáticos eles criam memórias emocionais duradouras. Então ele traz o exemplo. A perda de um ente querido, quando seu pai, sua mãe, ou quando você tem uma perda traumática, quando você relembra, ou seja, quando você está lembrando daquele fato, aquilo é um pensamento, é uma foto do passado. Seu corpo está fisicamente no presente, mas a sua memória vai visitar algum lugar no passado. Quando seu corpo recria aquela cena, seu corpo também recria as emoções sentidas. Então, ou seja, você arrepia porque você lembra da tristeza, do quanto você sofreu. Você não está sob aquela circunstância, mas seu corpo se comporta como se estivesse ainda. Ou seja, você viaja no tempo e espaço sem estar vivendo aquela ação, você recria a emoção. Mas aí vamos pensar que aí é onde o livro vai começar a te instigar. Se o seu corpo se a sua mente está no presente e quando ela vai visitar o passado, ela recria a emoção no presente, será que isso é possível fazer no futuro? Nós vamos falar disso. Esses gatilhos emocionais podem ser óbvios ou sutis, mas todos afetam no nível subconsciente e ativam o estado emocional. Ou seja, não necessariamente você está, por exemplo, nesse exemplo que eu passei, da perda do ente querido, você está consciente, mas será que todos os processos que te despertam estados emocionais você está fazendo de forma consciente? Será que é só de forma consciente que seu estado emocional é alterado? Eu acredito que não, e o livro também faz essa afirmação. O que ele está tentando dizer? Essa resposta condicionada, ou seja, é um dos motivos por que é tão difícil mudar. Então, sempre que você lembra do mesmo evento, você tem sempre a mesma reação. Ou seja, para você mudar essa reação, se não for um processo, e aí é o que ele vai trazendo no livro, se não for um processo muito intencional, muito presente, é quase impossível que aconteça. E nós fazemos muito pouco disso. Por quê? Você vai revivendo a sua história, sempre revivendo as mesmas emoções. E o que ele quer dizer com isso? Que o seu passado ele cria o seu futuro. Ou seja, sempre que você tiver em situações parecidas, seu cérebro já sabe como se comportar. E aí já cria a emoção e você é sempre onde ele traz que você é o hábito de ser você mesmo. E é isso que você precisa quebrar se quer mudar alguma coisa na sua vida. E isso explica por que é tão difícil mudar. Nós fomos treinados pelo nosso cérebro a ser quem nós somos, a reagir da forma como nós reagimos, a fazer o que nós fazemos, a ser o que nós somos. Se começamos a esperar que o evento futuro previsível ocorra com base na memória passada, nós nos tornamos automáticos e inconscientes. Ele quer mostrar que você virou um passageiro do seu corpo, ou seja, você já não tem mais controle. Os processos acontecem de forma automática. A mente vira corpo e o corpo vira mente, porque um responde ao outro. O pensamento cria a emoção e a emoção cria o pensamento. Nosso cérebro sempre funciona por repetição e associação. Portanto, não é necessário um grande trauma para o efeito corpo-mente. Você é treinado e condicionado inconscientemente a ser assim. Então, eu trouxe o exemplo, que é onde eu trouxe o convite para reflexão. Quando você tem um trauma, ou seja, quando você consegue estar consciente, você entende como que o processo foi feito. Mas e quantos processos acontecem que você não está consciente, que seu corpo responde e que está te mostrando que sempre que aquela situação volta, você se comporta da mesma maneira. E quando você se comporta da mesma maneira, você pensa da mesma maneira que aciona o mesmo sentimento. Entendeu o que é um loop? Para mudar a nossa personalidade, devemos mudar as emoções que memorizamos. Temos que sair do passado. E aí ele traz alguns exemplos de como que esse processo funciona. Qual que é o seu estado de ser? Quem você é? Como é montado o estado de ser, ou seja, da sua personalidade, quem você é. Ele fala que reviver as reações emocionais que a gente tem em relação às experiências que nós vivemos, se elas duram horas ou dias, isso
define o nosso humor. Ou seja, se é uma pessoa extrovertida, introvertida, isso quer dizer reações emocionais que você experienciou por horas e dias. Isso mostra o humor. Se você convive com aquela reação emocional por semanas ou meses, ele cria o seu temperamento, é a forma como você é visto. E se essa reação emocional dura anos, aí já vira um traço de personalidade, ou seja, já define quem você é. Então, a forma como nós reagimos às circunstâncias vão definindo, ela tem estados de ser, ou seja, vai definindo o nosso estado de ser. Conforme o tempo vai passando, aquilo pode ser só um humor, pode ser um temperamento ou pode ser um traço de personalidade. Quando você tem um traço de personalidade, ou seja, quanto mais tempo você convive com com essa forma de reagir emocional, mais difícil se torna você conseguir alterar isso. Lembrando, é possível, tá? Aí é que o livro trouxe um grande ponto de reflexão para mim. É possível alterar. Não conseguimos mudar vivendo no futuro previsível. Ou seja, se você continuar sendo quem você é, continuando tendo o hábito de ser você mesmo, nada vai mudar. É um futuro previsível, ou seja, sua vida vai continuar da forma como você foi condicionado a ser. E o que o livro traz? E aí a parte importante, ele começa a mostrar como que isso pode ser alterado. Nós podemos condicionar o corpo a viver no futuro. Só que qual é a diferença do que é proposto no livro? Porque, por exemplo, quem vive, a gente traz sempre essa analogia, quem vive muito no passado, depressão, quem vive no passado, muito no passado, depressão, quem vive muito no futuro, ansiedade. Esse futuro que ele está querendo propor não é o futuro baseado pelo eu do passado que projeta um futuro previsível. Lembra que um pouquinho acima aqui ele falou do futuro previsível? Ele quer que nós construímos um novo futuro. E aí nós podemos condicionar o nosso corpo a viver nesse futuro possível. É o que eu estou chamando, que foi uma palavra que não está no livro, mas que me parece fazer muito sentido, é você criar uma predisposição quântica, ou seja, você vai criar futuros possíveis e vai começar a vincular emoções. Podemos condicionar o corpo a viver no futuro, mas é esse futuro com predisposição quântica, não é o futuro projetado pelo passado, é aí que começa o truque. Você vai focar na experiência nova e vai criar um futuro possível. Repita essa construção até o pensamento se tornar a experiência. O produto final é uma emoção. Aí aqui eu já falei disso em outras aulas, mas vou voltar a repetir. Esse ponto começa a explicar por que conceitos apresentados no livro como O Segredo, por exemplo, se você aplicar só o pensamento positivo, por que ele não funciona? Seu corpo não responde a pensamento, você só pensar positivo, seu corpo não responde só a isso. O exemplo está no início da aula. Quando você perde um ente querido, você relembra a cena, ou seja, você pensou naquilo, mas aquilo te gera uma emoção, te gera uma reação. E essa é a diferença. O produto final é uma emoção. Quando eu começo a experimentar a emoção daquele evento antes de sua possível ocorrência, o corpo, na condição de mente inconsciente, começa a responder como se o evento já estivesse desenrolando. E aí, essa observação ela é minha, que complementa com algo que eu tenho estudado e tem feito muito sentido. Quando você cria essa predisposição quântica, você projeta dos vários futuros possíveis, dos vários. Imagina a sua vida daqui a 1 minuto. Daqui a 1 minuto, existe todas as possibilidades no mundo quântico do que pode acontecer. Se você começar a viver esse futuro possível dentro do universo quântico, gerar uma emoção e essa emoção te gerar uma gratidão, ou seja, você ser grato por aquilo que você vai viver de forma antecipada, carrega ainda mais emoção aquele futuro possível, que é uma predisposição quântica, que para mim faz muito sentido. E para você eu vou deixar um convite. Antes de falar se faz sentido ou não para você, se permita experimentar, que eu acho que é um dos grandes convites do livro. Se permitir experimentar. Por outro lado, também é possível fazer a mesma coisa, e aí por isso que eu coloquei esse ponto, não é que é possível. Isso aqui a gente já faz com autoridade, quer ver?
Por outro lado, também é possível prever a mesma coisa para o pior cenário, porém vivendo num futuro baseado em algum construto do passado. Gera ansiedade. Ou seja, isso a gente já faz. Cara, esperar o pior a gente já espera, já se frustra, já fica triste e gera ansiedade porque você sabe que algo ruim está para acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. Então, se eu já sou treinado a esperar o pior cenário, isso aqui está só me convidando a começar a esperar o melhor cenário. Tanto é que às vezes quando você está imaginando o pior cenário, você sente até um trem ruim e fala, não, vou até parar de pensar nisso, porque senão eu vou atrair. O ruim você consegue atrair, você acredita que atrai. O bom não. Entendeu? Por quê? Porque já é um treinamento, já é o treinamento que você tem de ser você mesmo. E é aqui que o livro está te convidando a mudar. E aí, cada ponto que ele mostrou, o ambiente, o corpo e o tempo, que são os três grandes que ele fala no livro, são aquilo que compõe você. Se eu conseguir alterar os três grandes, ou seja, algo consegue ser diferente na minha vida. Exemplo do capítulo. Exemplo de viver no futuro com base no passado. Você foi convidado para uma palestra para 350 pessoas, mas tem medo do palco baseado em memórias e experiências ruins ao falar em público. Sempre que pensa na palestra, pense em você gaguejando, perdendo a linha de raciocínio e o público rindo. Seu corpo começa a responder no presente. Coração dispara, a mão soa, você cria uma realidade de estresse. Isso algumas pessoas já viveram. Aproveitando o gancho aqui, está falando de falar em público, eu tenho o meu treinamento básico de comunicação em público. Se você tem interesse nesse assunto, se já passou pela situação que o livro está exemplificando, eu tenho um treinamento básico que pode te ajudar. O link está na descrição. Você vai trabalhar essa parte emocional, que é algo muito forte quando você está se comunicando em público. Se comunicar em público não se resume só ao falar em público, que é esse exemplo que ele traz no livro aqui, de palestra. Eu quero trabalhar a sua comunicação em público de dia a dia, no trabalho, na família, na escola, faculdade, curso técnico, onde você precisar melhorar a sua comunicação. Se tiver interesse, fizer sentido para você, o link está na descrição. Eu tenho uma aula onde eu explico todo o método, como é que você pode, como que eu posso te ajudar, caso faça sentido. No exemplo de futuro previsível, durante muitos anos, você acorda. Aqui ele deu o exemplo da dificuldade de falar em público, e isso aqui conversa com uma realidade que eu vivi e acredito que conversa com a realidade de muitos aqui. Exemplo de futuro previsível. Durante muitos anos você acorda a cada novo dia apenas para deslizar automaticamente para o mesmo velho conjunto de ações inconscientes. Levanta, higiene pessoal, trabalho, casa. E no outro dia tudo recomeça. Depois de ter memorizado esse tipo de ação por uma ou mais décadas, seu corpo ficou treinado para para continuamente ansiar por fazer essa tarefa. Já está treinado. E aí lembra que a gente projeta o futuro baseado no passado, só fazendo um loop de pensamentos e emoções, onde seu pensamento gera uma emoção e a emoção gera o mesmo pensamento, e aí você fica em loop. Você tem um futuro previsível, é isso. Você tem uma rotina, sua vida fica extremamente previsível, fica em ciclo. Isso aqui conversa muito com a minha realidade até bem pouco tempo atrás. Por isso que, e eu acho que conversa com a realidade da maioria de nós brasileiros. Observação, sempre tem observação minha. Você já tem o hábito de ser você mesmo. Você conhece os lugares, conhece as pessoas e as reações. Seu passado cria um futuro previsível. Nada vai mudar nunca. Comece a alterar a sua resposta a cada evento. E óbvio que todo processo de mudança, o primeiro nível do processo de mudança é você estar consciente que o processo está acontecendo. Ou seja, e eu acho que é aí que a grande maioria das pessoas erra. Acha que vai ficar consciente e já deveria ser diferente. Não é assim que o processo funciona. O primeiro nível é estar consciente, ou seja, você só está presente para o processo, você está vendo ele acontecer. Eu costumo citar o exemplo do motorista. É você estar ciente que você está dentro do carro, mas o motorista do carro não é você. A vida vai se desenrolar, a forma automática como você responde. Vamos imaginar o seguinte, você buzina no trânsito. Toda vez que alguém te fecha, acontece alguma coisa te irrita, você buzina. A primeira reação não é não é parar de buzinar. A primeira etapa para você conseguir mudar é estar ciente de que você reage buzinando a situações que estão fora do seu controle. Esse é o primeiro nível. E aí depois, no segundo nível, no segundo, terceiro nível, é que você vai mudar a forma como você reage.
Então, por que eu trouxe esse exemplo? Você vai começar a alterar a sua resposta a cada evento. E alterar a resposta pode ser estar apenas consciente de quando o evento aconteceu. Isso é o primeiro passo para te ajudar a mudar. Se você ficar presente, vai descobrir que na maioria das vezes está pensando à frente ou olhando para trás. O futuro traz ansiedade e o passado traz depressão, porque você não pode nem mudar algo que já passou e nem algo que está por vir se você reagir da mesma forma de sempre. Você precisa alterar no presente para conseguir mudar o cenário futuro. Por isso que eu te falei que para mim isso aqui faz total sentido, certo? Bom, como vocês sabem, minhas aulas eu gosto sempre de trazer formas de colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Então aqui é bem nível easy, bem nível fácil, as atividades da aula de hoje. Comece a construir um indivíduo dedicado a mudar seus estados de consciência. Então foi esse finalzinho aqui que eu passei do conceito do livro. O primeiro nível é você estar consciente, apenas consciente, não precisa alterar nada na forma como você reage. Ah, não, eu preciso mudar, preciso melhorar a forma como eu trato meu filho, eu trato a minha esposa, eu trato um amigo, trato meu pai, trato minha mãe. Qualquer coisa que você queira mudar, o primeiro nível é só alterar o estado de consciência. Você não vai mudar, você não consegue mudar a forma como você reage a alguma coisa se você não percebe essa coisa. Parece ser muito lógico, mas não é. Relembre momentos, que é aquele convite que eu fiz lá no início do vídeo, no início da aula, que eu trouxe o exemplo do cubo mágico. Relembre momentos em que você esteve no estado de fluxo, ali você superou seu ambiente, seu corpo e seu tempo. O livro fala nos 3 grandes. Seu ambiente, que é o seu contexto, seu corpo físico e o seu tempo. Beleza? O livro fala nos 3 grandes. Galera, por isso que lá no início da aula eu falei do cubo mágico, que é uma grande paixão que eu tenho, são formas de superar. Então, para ficar ainda mais prático esse final da aula, pense o seguinte: estar consciente que você reage de alguma forma frente a qualquer pessoa ou qualquer desafio é o primeiro estágio para, depois de algum tempo de alteração de estado de consciência, conseguir mudar a forma como você reage a pessoas, situações e acontecimentos na sua vida. Beleza? Espero que a aula de hoje tenha feito sentido para você. Se fez, comenta para mim aí nos comentários o que você achou da aula. Isso conversa com a sua realidade. Já passou por alguma situação como essa? Te vejo na nossa próxima aula. Um grande abraço.